passar de imediato ali para o Gladson, né? Porque senão o Gladson, os guris vão acabar brigando comigo. Já sei que o Camilo vai xingar o Pablo, porque o Pablo se atravessou ali devagarinho, né? Tem mais gente aqui nos assistindo no YouTube. Tem a Clarice botando aqui, ó. Desculpa, a Carlise, tá? Colocando melhores instrutores. A Jussara Neto dando boa noite. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo. Tem mais gente assistindo que curtindo. Façam suas perguntas para a Priscila trazer aqui para a sala e toda pergunta que vocês fizerem aí será bem-vinda. O Gil hoje está com disposição de responder, pode fazer pergunta difícil, embora ele já saia respondendo algumas para evitar, né? Gladson, contigo, faz a rodada da mesa aí, os professores perguntarem para o Gil. Acho que o Gladson caiu. Será que o Gladson está por aí, Rodrigues? Não. Acho que ele caiu. Caiu a Mas internet. na sequência, assim, de ordem, tá o Fábio, o Camilo, eu e o Pablo, com a mão erguida. Pode ser o Fábio agora a perguntar? Então vai, doutor Fábio, é contigo. E aí o Rodrigues toma conta já. Boa noite a todos. Em especial, boa noite ao professor Rodrigo e a professora Ana também, que não está presente, mas primeiramente gostaria de parabenizar pela excelente trajetória, pela história de vocês, né, pelos brilhantes trabalhos construídos durante o decorrer dos anos. Certamente o sucesso que vocês obtiveram é muito merecido, né? Duas perguntas bem singelas, né? A primeira pergunta que eu gostaria de ver a opinião do professor Rodrigo, na elaboração de um trabalho, assim, qual etapa que você julga assim, a mais importante, ou quais as etapas que o senhor julga como mais importante para ter brilho, para construir um trabalho de impacto, um trabalho que possa ser competitivo e também ter o brilho, né, que se espera? Essa seria a primeira, no caso, né? Boa noite, Fábio. Obrigado pelos elogios aí, cara, também. Parabéns aí pelo trabalho também, pela liderança que tu tem ali. A gente, apesar de eu não conviver muito, a gente sabe, né, as pessoas que têm as lideranças e que fazem as coisas acontecer nas entidades, assim. Cara, eu acho que a principal etapa tem a ver, né, com um pouco do que alguns colegas já falaram, né, sobre acreditar no líder, sobre seguir, que é a parte do convencimento, assim, tá? É a parte do tomar para si a ideia, né? Às vezes tu tem uma ideia que, né, pode acontecer, e quando eu digo tu, não necessariamente seja o instrutor. A gente já teve muito sucesso com ideias que partiram do grupo e a gente, vamos lá, vamos abraçar, porque era o melhor caminho, né? Dentro da nossa visão. Às vezes a gente acaba errando. Mas eu acho que o principal passo é criar, né, uma palavra que eu gosto bastante, que é sinergia, né, que está todo mundo em prol do mesmo objetivo. Se a gente tiver sinergia, todo mundo vai acreditar no líder, todo mundo vai ser responsável, todo mundo vai ter o seu material de ensaio, todo mundo vai fazer a sua parte, né? Então, a principal etapa para mim, para o projeto acontecer, é quando as pessoas são convencidas de que aquilo, né, é o fundamental, aquilo é importante e que todo mundo puxa, né, e acredita que vai acontecer, tá? Eu já tive experiências em alguns grupos que, em determinados momentos, se fazia uma votação para ver vamos dizer assim, o trabalho do ano, né? Pessoas tinham ideia e aí reuniam o grupo e apresentavam 2, 3 ideias. Em alguns momentos isso funcionava, e em alguns momentos aqueles que eram derrotados não acreditavam no trabalho que ia acontecer, né? Por isso que, dentro do que a gente acabou adotando como maneira de trabalhar, foi sempre nós apresentarmos a ideia e dizermos, é isso, explicarmos por quê, né, mostrarmos tudo naquilo que a gente acreditava e tentar, ao máximo, fazer com que as pessoas acreditassem naquele trabalho, assim. Tá? Então, para mim, a principal etapa é essa, é quando as pessoas tomam o trabalho para si. Tá? É muito importante, né? A gente já viu isso em diversos grupos no festival, né? Que quando os caras vão lá e rapam a cabeça, as gurias vão lá e cortam o cabelo curtinho, né? As pessoas, né, deixam a sua vaidade, né, de lado para entrar realmente naquele trabalho. Então, para mim, essa é a principal momento, assim, o momento mais importante, né, para o trabalho acontecer mesmo. Porque às vezes tu tem alguma ideia que não parece ser tão representativa e as pessoas fazem tão bem,
que acaba mostrando que a coisa acontece mesmo, né? Perfeito. E complementando, assim, o senhor comentou que o senhor deu aula e dá aula para diversos grupos em diversos locais, diversos CTGs de várias cidades, né? Como é que vocês organizam essa agenda, essa didática, né, de ter vários grupos e poder... Como é que o senhor estrutura isso em relação a instrutor e grupos, né? Bom, também parecido com o que o Emerson falou, a gente depende muito também das pessoas que estão na entidade, lá no ensaiador, na coordenação, que ajudem as coisas a acontecer, né? A gente, pelo tempo que a gente tem, por outras atividades também, a gente não tem condições de estar 100% do tempo presente, tá? O que a gente organiza é planejar em cima daquele número de trabalhos que a gente vai fazer com o grupo no ano, né, quando a gente tem que estar pronto, né, quais danças a gente vai trabalhar em cada encontro, né, o que vai ser revisado, né, e aí nós vamos acompanhando isso. A gente tem tudo muito definido em termos de acompanhamento. A gente, quando chega no ensaio do CTG, a gente sabe o que foi feito no ensaio passado, porque a gente deixa isso tudo, né, anotado, tá? A gente passa também muito dentro daquilo que a gente acredita que possa melhorar o grupo. Nos outros ensaios a gente direciona, né, com a parceria sempre de quem vai ficar trabalhando lá, a gente direciona o caminho para fazer, e quando a gente volta, a gente faz aquela análise se as coisas que precisavam ser melhoradas foram melhoradas, para a gente poder seguir adiante e ir melhorando. Então, né, a gente já viajou muito, né, de carro, né? A gente normalmente faz, até porque hoje a gente viaja menos porque pelas nossas outras atividades, mas o momento do carro na viagem nos ajuda muito também a mudar o chip, né? Tu está numa cidade, trabalhou, tu entra no carro e vai fazer ali, sei lá, 2 horas, 3 horas, até chegar na outra. Essas 2 horas, 3 horas nos ajudam muito a tomar, né, mudar o chip e entrar, né, naquele momento do próximo ensaio e retomar as coisas que a gente vai seguir fazendo. Tá? Então, essa organização, né, do nosso trabalho nos permite bastante, né, saber o que em passo a gente está, né? A gente sabe, né, em cada momento quantas vezes a gente viu cada dança, quantas vezes a gente trabalhou, em qual ensaio a gente conseguiu dar mais ênfase na harmonia ou na interpretação, quando a gente conseguiu compor a dança e a princípio é isso, agora vamos trabalhar em cima. A gente tem esses passos muito bem planejados para não se perder mesmo, assim, porque, né, quando tu trabalha com vários grupos assim é difícil, né? Se tu não tiver uma organização, assim, tu não vai lembrar o que tu fez no outro ensaio. Pelo menos nós não, né? Perfeito. Eu reitero meus parabéns, então, professor, estenda a professora Ana também, e que vocês continuem brilhantando o nosso festival e as nossas danças, digamos assim, né, da maneira que sempre fizeram. Da minha parte, é isso. Obrigadão. Dando prosseguimento agora o Dom Camilo. Boa noite, meus amigos do YouTube, professor Tony, boa noite, meus colegas de sala, boa noite, Rodrigo Gil. Pablo, quando você quiser falar, você levante a mão primeiro, tá? Tem uma ordem aqui hierárquica e você é muito novinho aqui para estar se atravessando, tá? Veja bem, Rodrigo Gil, e estendo o que eu vou falar a Ana, que é uma pessoa verdadeiramente incrível, ímpar, né? E que tem todo o meu respeito, assim como você, né, Rodrigo? Tá? Sabe disso, a gente sabe disso. O Camilo é uma pessoa que, graças ao bom Deus, eu acho que eu consigo circular, como o próprio Tony disse, circular em diversos locais, com diversas pessoas, e já estive em ambas posições. E quando eu estive na posição de avaliador ou de chefe de quesito do ENARTE, por exemplo, graças a Deus, que sempre fui respeitado como tal, conseguindo manter a amizade
e o carinho que eu sempre tive fora da mesa, né, pelo artista que também me considero. Veja bem, eu conheço um rapaz, eu acho que aqui o pessoal deve conhecer, Rodrigo, o Fabian Serna. Ele é o campeão nacional de malambo na Argentina, o atual. Ele é um profissional diferenciado, é um artista sem limites, né? Ele conseguiu criar dentro agora do último concurso digamos assim, um tema folclórico e uma identidade fora do normal, né? E quando ele estava adentrando em palco, né, ele confessa que ele lembrou do professor dele, né, que é o mestre Chaco Andrada, e porque quando ele começou os trabalhos, né, com o mestre, né, com o maestro, e para tentar ascender, né, melhorar o seu trabalho, para aceitá-lo, o maestro fez uma pergunta para ele. Essa pergunta foi: o que você quer ser? Você quer ser o Fabian Serna, campeão nacional de malambo, ou você quer ser o Dom Serna? E ele humildemente olhou e disse: quero ser o Dom Serna. Aí ele, ok, então entra e sapateia para aqueles que te amam, para as crianças que te aplaudem, para aqueles que te querem ver. Então foi assim que ele se tornou um campeão. E eu sei que Rodrigo Gil se tornou campeão da mesma forma. Nunca trabalhando aquilo que era dito opinião de um ou opinião de outro, ou tendência de época. Foi o que tu falou. Algumas perguntas tu já automaticamente respondeu, inteligentemente, como é a tua característica, não deixando que o tribunal te questione, né? Então eu gostaria de dizer assim que eu te vejo dessa forma, com personalidade, né? E a personalidade diferenciada, que é a tua característica, é acompanhada pela da Ana. E, como tu disse, um coração, outro razão, sempre vai existir isso, em alguns mais equilibradamente, mas eu vejo assim que essa personalidade trouxe respeito ao casal. Não há quem não respeite Rodrigo Gil e Ana Morcelli, porque vocês trilharam um caminho bonito, humilde e com foco. Então, eu gostaria de dizer que essa é a minha visão de tudo que eu tenho sobre vocês. Tu não me viu dançar, né, Rodrigo Gil? Viu também? Viu também? Ah, então por isso que você é um multicampeão também. Eu ia dizer então que eu tinha algum fundamento isso aí, tá? Todos os outros foram campeão, só que eu dancei, daí tu vê, eu me perdi, fiquei só dançando e não fui o multicampeão, né? Então me faltou essa parte aí da dedicação. A tua vinda na comissão, né, eu estava lá, né, eu fui um dos mafiosos que te aceitou com certa desconfiança, né, e nós tivemos ali momentos bastante difíceis de posicionamento, ao qual eu digo assim, da honra que eu tenho em poder falar sobre isso com tranquilidade. Porque, como eu já disse, das minhas avaliações, eu falo agora de Rodrigo Gil, nós saíamos sempre da mesa, muitas vezes com os nossos amigos de nariz torcido naquele momento, mas um dia depois eles vinham nos abraçar e dizer: não, tu teve razão, estava certo, estava correto. E é isso que nos fez chegar aonde chegamos, com esse carinho e esse respeito, porque nós preferimos antes, como disse, parafraseando então Fabian Serna, nós preferimos ser as pessoas e não o festival, e não o título. E isso nos tornou diferentes. Eu costumo dizer que se eu tivesse investido totalmente nos grupos que eu tive em ser campeão estadual, eu hoje não me daria com muita gente. E hoje eu estou tranquilo na posição que eu estou.
É claro que me falta algumas conquistas das diversas que eu tenho. Me falta, por exemplo, sozinho, como instrutor, sozinho com o Enart, é um sonho de todo mundo. Nós, no FEGART, nós tivemos a maior pontuação até hoje dada em Enart, que é o FEGART, que é o com Pedro Prau Sobrinho, né, o qual nós passamos do tempo. Está aí o Sandro, a Sandra e o Cláudio, que são testemunhas, né, desse nosso feito, que nós já comentamos aqui, né, mas são momentos bonitos. Então, indo para os... eu lembrei de uma coisa aí que até o Tony falou, né, o Tony Cid Pereira tem também uma memória de elefante. Caiboté, eu tive o prazer de coreografar o teu trabalho, né, os lanceiros era a coreografia do Camilo, e tive também a honra de participar desse trabalho. Disse isso no bloco 6 aí, né? E o meu cachorro está bravo, né? Deve ser por causa do bloco 6, que eu também ando boicotando, né? Pelego, vem cá. E o meu cachorro é bagual, ele não é que nem o do Pablo ali, que é um cachorrinho, frufru, tu não lembro o nome agora, mas o meu é Pelego o nome mesmo, é um cachorro bagual. Marcileia, boa noite, bem-vinda. Então, continuando, é um trabalho que eu tive muito orgulho de fazer parte, né? Um trabalho que também foi muito focado, um trabalho muito sério. E eu tive a honra de ser convidado por ti, né? Que eu acho que quando trabalhos desse porte lembram o nome da gente, não há valor maior para isso, né? E lá no bloco 6, quando até foi engraçado, né? Porque os nossos amigos lá do bloco 6 começavam a passar e eu colocava lá a minha coreografia. Ele, tá, Camilo, vamos ter que parar, porque daqui a pouquinho vão dizer que nós combinamos contigo, né? E tinha coreografias que verdadeiramente, o Caiboté era uma que eu não lembrava. Quando eu vi, eu lembrei. Que a minha memória já não é mais a mesma. Mas eu tenho então as perguntas para ti, que na verdade uma tu já respondeu, né? A diferença, na verdade tu já respondeu, assim, o Honda Charrua. O Honda Charrua é um campeão que tem uma personalidade também, ele tem uma característica. E aí tu já respondeu que essa opção é a do grupo. Essa opção é uma característica que você não ousa mexer por ter algo maior, né, do que o nosso gosto, do que a nossa opinião como instrutor para uma possível modificação que nós faríamos, né? No caso, tu faria se te fosse proposto, né? Então tu respondeu isso, eu acho isso muito interessante. Que é uma coisa que eu luto muito, que eu gosto muito, que é manter-se as características, né? Eu acho que isso é muito importante. Aí eu tenho, então, para ti a primeira pergunta, e também, de certa forma, tu respondeu, acho que foi para o Fábio, mas eu queria que tu fosse mais específico. A diferença entre o grupo, o que faz diferente um grupo campeão e um grupo que não saiu campeão na mão de Rodrigo Gil? Essa é a minha primeira pergunta. Cara, assim, ó, eu acho que temos exemplos dos dois lados, assim, né? Tá? Primeiro, também dizer que até o dia que tu comentou na live ali do trabalho lá que tu fez com o Emerson lá no Rancho, falando que foi um dos teus primeiros trabalhos, eu lembrei que no ano de 2000 tu trabalhou com a gente lá no Caiboté, né? Fez as coreografias e aquele ano, por exemplo, tecnicamente, aquele ano o grupo do Caiboté era melhor do que o grupo que foi campeão em 99, né? A gente teve problemas na apresentação, né? Foi chamado uma dança, o gaiteiro tocou outra, depois o cantor acabou se confundindo e começando a cantar o sarrabalho antes da hora, e com todos aqueles percalços que a gente teve na apresentação, a gente ficou em 16º, né? Então, né, nós tínhamos ganho a interregional muito bem, lançado muito bem. Então, isso são coisas que fogem ao nosso alcance, né? A gente já teve, por exemplo, dentro das suas características, né? Eu até elenquei algumas características que eu vejo nos grupos campeões, né? Que são trabalhos, de maneira resumida, né? São trabalhos contínuos, né? Não são trabalhos de uma hora para outra, né? Ninguém constrói um grupo campeão de uma hora para outra, né? Tu pode ter um Paulinho voltando, né? Como foi em 2003 ali, que ele voltou e fez um trabalho curto, vamos dizer assim, mas ele tinha toda uma base de trabalho dele, né? Não, né? Quando ele voltou lá para o Piá do Sul em 2013, né? Que ele ficou bastante tempo fora, mas, né? Não foi um trabalho do zero, né? Aquilo tudo, né? A gente tem, vamos dizer assim, a memória tática, né? Dos dançarinos e não acontece a coisa de uma hora para outra, né?
E então, assim, Camilo, tá? Essa diferença, algumas vezes eu acredito que falta de sorte, tá? Acredito que acontece. Algumas vezes fatores externos, né? Eu sempre digo que tem fatores externos que acabam impactando. É o sorteio na hora, é a ordem, tá? O avaliador viu um detalhe, não viu outro, né? Desempenho dos concorrentes, né? O Emerson comenta e comentou na live da questão de 2010, né? Da questão que ele acredita que da maneira que o Rancho dançou merecia ser campeão e não desprezando o campeão que foi o Juventude na época, na visão dele. Eu tenho um sentimento muito parecido com isso, principalmente em 2005, entendeu? Não estou dizendo que o Aldeia não merecia ser campeão, mas eu acho que o trabalho que o Sentinela fez também merecia. Não pode ter 2 campeões, e aí tu vai para o detalhe, né? Nós tivemos um desconto, a gente colocou naquele ano 8 ternos a dançar o Duas Damas, e na repetição da segunda figura teve 2 avaliadores que viram que 3 ternos ao mesmo tempo, não, as prendas não tomaram a mão até o segundo passo, né? Eles viram, entendeu? Eu depois no vídeo, coisa, eu não vi, né? Só que, tipo, isso acontece, né? E aí tu tem um trabalho todo direcionado que pode acontecer, né? Tem normas que impactam, né? Por exemplo, quando a gente foi vice com Juventude em 2008, o Gildo no domingo matou a pau, né? Foi campeão, matou a pau. Só que foi o primeiro ano que entrou a norma das planilhas serem abertas, né? Dos grupos poderem ir lá e revisarem as suas planilhas. E o Gildo, no primeiro dia, teve um desconto de indumentária, que mesmo assim ele classificou. Obviamente, o Gildo corrigiu esse desconto para o domingo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Isso são normas que são fatores externos que, naquele momento, o festival caminhou para um lado ou caminhou para o outro. Que isso a gente não tem o controle, né? Tá? Mas eu posso te dizer assim, ó, que tem algumas coisas que a gente não explica, tá? Tem algumas coisas que a gente não consegue explicar, tá? Que é o sentimento que tu tem, pelo menos eu tive isso, tanto com Fronteira Aberta, quando foi campeão, e tive isso com Honda, quando foi campeão, que é difícil explicar isso, de tu sentir aquela energia. O Emerson me falou isso na época, né? Ele ficou lá, depois do resultado, para me dar os parabéns, porque foi um ano muito, né, acirrado, né? Até pelos... foi feita a pergunta para o Emerson da questão dos temas ali, né? E aquilo, né, se tomou uma proporção, né, maior do que na verdade era, né? Porque o respeito que a gente tem um para o outro, o respeito que o Rancho e o Honda têm para um outro é enorme, né? E ele me falou isso, cara, esse é o teu primeiro título e quando tu pode ganhar mais vezes, tu vai sempre lembrar desse. O sentimento que eu tenho, tá, é de tipo, não tem mais o que fazer, né? Se não for agora, não tem mais o que fazer. Mas diferença mesmo, eu já vi relações interpessoais atrapalharem, tá? Já vi grupos, qualidade técnica, com estrutura, musical com característica, com mostra forte, e daqui a pouco tem um deslize e tu, né, vê que aquelas relações, aquelas coisas não aconteciam como deveriam ser. É óbvio que em grupos grandes a gente não vai ter todo mundo se amando, né? Mas se a gente não tiver todo mundo na mesma levada, com o mesmo objetivo, realmente, e quando eu digo o mesmo objetivo, no sentido de ser a pessoa, né? De ser, né, o dom, né? E não ser o campeão. Tu tem que ter o objetivo de fazer o teu melhor. Se a gente não tem as pessoas 100% nisso, eu acho impossível um grupo ser campeão, entendeu? Ou ter desempenho de ser campeão. Tá? Eu acredito que todas as características que eu posso elencar, de ter visto em grupos campeões, eu já vi isso. Eu já vi isso dentro do Lanceiros, quando o Lanceiros foi terceiro. Já vi isso várias vezes dentro do Lalau Miranda. Já vi isso no Sentinela. E já vi isso em alguns outros grupos olhando de fora, sem saber realmente tudo o que acontece, mas a gente já viu. Agora, esse algo a mais, né? É essa coisa de saber que isso, sinceramente, eu não tenho como definir, né? Mas o principal, eu acho que a diferença é o 100% estar no trabalho, tá? Isso a diferença. Por exemplo, o Honda, em 2013, a gente tinha tudo planejado. A gente não sabia se ia dar certo, mas a gente tinha tudo planejado.
Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha, por dançar muitas vezes nas sextas-feiras, a gente tinha certeza, na sexta, e ainda na sexta-feira aquela de 2013, caiu um temporal, tá? E nós estávamos com os barcos tudo na rua, e o nosso alojamento não cabia, o alojamento que ficava ali, né, não cabia os barcos. O pessoal do Guapos do Itapuí, que foi o vice-campeão, nos ajudou, nos cedeu espaço para colocar as coisas para dentro na hora do temporal, né? Mas, por exemplo, a gente já tinha combinado que aquela conversa que a gente sorteou, vamos conversar, vamos ver os detalhes, aquela conversa foi feita só com as prendas, porque os peões não iam conseguir, porque a gente tinha uma experiência sexta-feira que tinha um tumulto muito grande, tinha um movimento por causa da abertura, tinha todo, né, e tinha toda a estrutura para carregar. Então a gente foi para lá planejado a não aos peões entrarem para o palco e descobrirem a sua dança no brete ali dentro, quando tivesse a apresentação. Tá? Porque a gente sabia que ia acontecer dessa forma, né? Era muito arriscado, né? Mas dentro do que a gente se propôs a fazer, aquilo era o contexto que a gente tinha. Então, assim, né, se as pessoas começassem a ficar para trás e não acreditar que aquilo podia ser possível, não teria sido possível, né? Com certeza. Assim. Tá ok. Essa característica, Tony, na hora que você quer que eu pare, levanta a mão lá para mim, viu? Essa característica é uma característica que tu falou, o próprio Emerson, né? E eu digo assim, eu acho que instrutores, minha opinião, né? Eles devem ser realistas e ter grupos que entendam isso. O próprio Emerson, eu não sei, agora estava tentando lembrar se tu estava naquele, eu não lembro qual é que foi mas foi lá em Campo Bom, né? No rodeio do Bororé. Eu desci do palco, eu estava com o rancho ainda de Galdérios, e o Emerson, se não me engano, era o atual campeão estadual, e ele estava lá e fez uma belíssima apresentação. E digo, esse pé no chão que eu digo, e essa questão de você ter uma visão e não querer vender um peixe, né, que é a todo momento, né, porque isso acaba, vamos, desgastando, né, todos e tudo. Eu lembro que nós ali, depois que dançou a maioria, nós estávamos ali numa turma e um instrutor aí perguntou assim, e aí, quem é que leva hoje? Tá bonito. Aí o instrutor perguntou e disse assim, o meu ganha. Né? Porque se eu não apostar no meu, vou dizer que é o teu. Aí o Emerson, cara, eu acho que tem que dizer que é o que tu acha que ganha, cara. Eu hoje mesmo, eu acho que vai ganhar o Camilo. E eu olhei para o Emerson assim, eu digo, cara, eu acho que eu ganho, mas não acho que realmente que... eu acho que eu ganho porque eu acho que fui bem hoje. Hoje eu também acho. Eles, não, sim, aí eu não me lembro se foi tu, o outro, tinha mais alguém ali, eu lembro que falou. No fim eu acabei ganhando. Eu digo assim, essas realidades aí, tu sai às vezes de um tablado e diz, ó, pessoal, vamos organizar as coisas porque hoje não deu certo, né? E tem gente que quer vender o peixe para o grupo, dizendo, não, vamos lá e tal, né? E então esse respeito que tu adquiriu por essas questões. Minha última pergunta, rapidinho. Atualidade que eu digo atualmente, que eu digo é futuro Rodrigo Gil, Ana Morcelli. Quais são os grupos que tu tá? Qual é que é a tua perspectiva? Qual é a tua perspectiva de festival? Essa é a minha pergunta. Qual é que é os planos aí agora para o futuro? Não dá tempo de eu levantar a mão, tá? Enquanto o Rodrigo respira e vê essa pergunta, que essa aí foi capciosa, viu? Vou te dizer, Rodrigo, tem que pensar bem antes de responder. Dom Camilo, estou recebendo umas 300 mensagens aqui, Dom Camilo, no WhatsApp, não é mentira, olha aí, ó, o WhatsAppzinho aí, ó, que tu falou ao vivo, online, e parece que é um furo jornalístico, de que tu foi convidado para ser diretor. E agora tu me faz essa pergunta capciosa para o Rodrigo. Se o Rodrigo está se aposentando. Então, estou vendo que nós vamos ter um avaliador aí. Então, responde ao vivo, Dom Camilo. É verdade esse convite ou não é? Pessoal mandando WhatsApp aqui, ó, feliz. Agora o Rodrigo ficou vermelho. O Rodrigo ficou vermelho, né? Então tu imagina como é que a seriedade dessa pergunta. Não, spoiler, isso é spoiler, cara. É o famoso spoiler. Isso aí é furo de reportagem, amanhã às 0h, todo mundo comprando, né? Na verdade, não é 0h, é o nosso jornal lá do MTG, né? Como é que é o nome? Eco da Tradição. Eco da Tradição, né? Não tenho nenhum convite oficial para nada, né? A gente conversa bastante com diversas pessoas. É claro que o nosso intuito é sempre ajudar, né?
Por isso a pergunta que eu fiz para o Rodrigo agora, realmente ela tem essa intenção do que ele prevê e o que ele espera. Porque todos nós, o Camilo, se ele não tiver numa situação de compromisso com o MTG, né, eu acho assim que eu gostaria também, é meu desejo de uma forma ou de outra estar de volta ao palco do Enarte, né, trabalhando, porque eu acho que dá saudade, né, e essa saudade tem aumentado no meu coração. Então, é claro que a gente vai estar lá de qualquer maneira, eu penso assim, dessa forma. Não, mas não tenho nenhum convite oficial, não fui convidado oficialmente por nenhum dos candidatos, tá? E o Rodrigo Gil, se for se aposentar, eu acho que é um grande nome aí para assumir essa posição aí que necessita urgentemente, como eu já falei anteriormente, né? Ela necessita de mudanças que eu, independentemente de ter alguma posição política de cargo, eu irei me manifestar para quem assumir, né? Que são os meus anseios, e acho que isso vai ser todos nós aqui, né? Nós iremos nos posicionar, e é claro, porque eu acho assim que ouvir a todos é o que hoje necessita o nosso festival para uma mudança drástica, uma mudança verdadeiramente positiva. Então, já respondi. Não vou deixar o Gil responder ainda. Pessoal, quem mandou as mensagens aí no WhatsApp, é só ler os sinais. O Camilo deu spoiler, fez a pergunta para o Gil. E nós temos lá o João Marcelo, abraçamos o João Marcelo, dizendo que o Rodrigo Gil é o avaliador mais sensato que ele já conheceu. Olha, então é só ler os sinais, pessoal, é só ler os sinais. Gil, desculpa a brincadeira, tá? Mas antes disso, pessoal, vou rever esses cachê das participações aqui na comunidade. Doutora Marcileia chegou atrasada, dando a desculpa que é aniversário do filho. O Pedro Arci está hoje de folga, porque está lá vai fazer um festivalzinho aí, né, de folclore na cidade dele, coisa pouca, tá? E nós temos o Cledson, que fez a barba, veio com o cabelo cortadinho e sumiu. Então ele está indo para uma festa hoje. Então vamos rever esses cachê, né? Rapidinho, né? Gil, pode responder depois das brincadeiras aí, só para sacanear um pouco. Agora eu vou ter que repensar, né? Porque ele disse que tinha o convite que ia assumir do mapa com o Rodrigo Gil, né? Então eu vou ter que repensar, né? Se eles ouviram tu falar, eles ouviram toda a frase, né? Bom, na verdade, esse ano a gente acabou voltando a trabalhar com Honda, né? A gente tinha voltado a trabalhar, obviamente, depois com a pandemia acabou parando tudo, né? Os grupos, a gente precisou parar os trabalhos. A gente tem a parceria com o Lalau, que é de muitos anos e a princípio vai seguir, né? Ela é uma parceria muito forte. Tem a parceria lá com Fronteira Aberta também. A gente está fazendo um trabalho com o Sentinela ali de retomada, né? A gente estava fazendo até parar ali a pandemia. Eu digo retomada porque a gente estruturando com um grupo, com uma gurizada muito nova e muito afim de fazer as coisas acontecerem. Tá? Tem o Sandro, né, o meu compadre lá do Leão da Serra, que a gente sempre faz uma parceria junto para as coisas acontecerem. Tá? Então, que eu posso te dizer que, a princípio, as coisas vão seguir acontecendo são com essas entidades, assim. A gente não consegue mais assumir, como a gente assumia antes, mais entidades. Uma é porque se a gente tem muito a questão de se vai assumir, vamos fazer um trabalho que a gente possa se dedicar muito, e aí, como a gente tem os outros afazeres, vamos dizer assim, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia, a Ana é psicóloga na prefeitura aqui em Santa Maria, temos outros projetos aí que a gente está iniciando, então a gente não consegue assumir mais isso, assim. Quanto a futuro, né, a médio e longo prazo, eu vou te confessar, cara, que eu quero chegar ao momento de eu ser o pai do dançarino, né, do pai do Benício, no caso, né, de levar ele lá para o ensaio, ficar tomando lá meu chimarrão e minha cerveja, e quero chegar a esse momento, tá? Só que eu gosto muito da lida com os grupos, então toda vez que eu falo isso me dá um aperto, tá? Mas em que momento isso vai acontecer? Não sei, tá? Mas em algum momento vai acontecer, né? A estrada judia muito da gente, né? A gente sabe disso, né? Vocês todos sabem disso, que a estrada é cansativa, né? A gente em Santa Maria ainda tem uma questão de possibilidade que fica central no estado, mas a gente já viajou muito. A idade começa a chegar um pouco e a gente começa
a pesar mais, né, essas questões, mas a curto prazo os planos são esses, assim. Quanto ao festival, cara, eu concordo contigo, algumas coisas precisam ser repensadas, tá? Nós tivemos aquela live ali dos campeões que a gente conversou, né, no Sala de Tradição, e aí o pessoal comentou muito da questão de menos gente no ginásio, menos gente no parque. Algumas coisas foram muito atribuídas à tecnologia. Eu acho que tem um pouco disso, eu acho que pode ter, porque o custo é muito alto, né, para te ir assistir o Enarte. Hoje o custo é muito alto, se tu vai com uma família, é muito alto o custo para te acampar e para te ficar lá. Se tu tiver que botar o carro para dentro do parque, então, né, nem se fala. E aí tu tem esse produto que não é a mesma energia, mas tu tem esse produto ali na internet que tu vai poder acessar. Mas se nós olharmos anos anteriores, tá? Agora eu vou falar em 2013, né, mas talvez os anos que eu mais vi os vídeos, né, se vocês olharem, no domingo, o Honda Charrua era o primeiro grupo a dançar e não tinha. As portas do ginásio foram fechadas, porque estava lotado. E naquele ano já tinha transmissão, né? A TV Com transmitiu o Enarte aquele ano, né? Tinha transmissão na TV, que não era TV aberta, mas era uma TV que na Grande Porto Alegre ali era aberta, né? Para o interior do estado não era, mas na Grande Porto Alegre era. Tá? Então, tipo, se está diminuindo, se está cada vez mais difícil, alguma coisa a gente tem que repensar, tá? Eu sou meio... Eu me seguro um pouco para falar das normas, né? Porque ultimamente eu tenho visto bastante o pessoal falando que as normas estão muito rígidas, que as normas, né, que prejudicam os grupos, que o grupo, né, por levantar lá a casinha para poder trocar de roupa foi desclassificado. Eu concordo com isso, eu acho que as normas estão muito rígidas, mas eu vejo muitas pessoas que hoje acham as normas muito rígidas e em algum momento quererem normas rígidas porque talvez naquele momento pudesse, né, emparelhar o desempenho com entidades que podiam fazer coisas a mais naquele momento por empenho, né, por dedicação, né? As pessoas falam muito, né, de 2013 dos barcos, né, que eram, foi um investimento. Eu não vou precisar valores, mas o que eu sei é que os dançarinos do Honda, em todos os rodeios que eles foram, desde caneta eles vendiam para pagar o que estavam fazendo, né? Então, às vezes é mais fácil ter uma norma que não pode ter um acessório daquele tamanho, né, do que facilitar para que tenha, né, para que o festival cresça, para que a gente tenha segurança para os dançarinos fazerem aquilo. Se tem algumas entidades que não estão se preocupando com a segurança, vamos explicar, vamos ajudar, vamos orientar, em vez de ficar normas e normas e normas, né? Isso é uma visão minha, tá? E não é só por causa do Honda Charrua ou por causa dos grupos que eu trabalhei. Eu acho que o festival, né, eu sempre digo... É pela arte, né, Rodrigo? É pela arte. A gente vai para o encontro de arte e tradição. A arte vem na frente da tradição, e eu não estou dizendo que a tradição não é importante, tá? Só que se nós formos, né, repensar tudo que a gente fala e lembra, né, me corrija se eu estiver errado. Agora, quando tu falou do Pedro Brown, do ano que foi a maior nota, eu me lembro da vassoura de Guanchuma. Né? Quando, né, o Beloni falou do trabalho que vocês fizeram no Lanceiros, uma das coisas que são muito marcantes é o Marcelo em cima lá sendo o laçador. Não, uma das coisas não, a coisa mais marcante. E não era pequeno, era muito alto onde ele estava, né? Então, eu digo, às vezes a gente faz coisa, é um absurdo o tamanho. Foram várias coisas que foram feitas no Enarte dessa proporção. Tá? E são essas coisas que marcam, né? Se a gente olhar, por exemplo, a caminhada do Juventude, né, que é aquela caminhada de um grupo que começou lá no interior, trabalhando base, até chegar a ser campeão, né? O Juventude já apresentou belíssimas danças, mas vê a trilogia que o Juventude fez, e não foi, né, com a trilogia que o Juventude, né, foi campeão, mas não tem quem não lembre. Tá? O Honda Charrua deu na veia de ser campeão com aquele trabalho ali, mas se não fosse campeão, o pessoal ia lembrar. Então, às vezes é mais fácil, né, a gente dificultar que o festival tenha, né, e não estou falando isso de uma maneira irresponsável, né, porque muita coisa, tipo, as pessoas às vezes dizem, é um absurdo aquilo que foi feito. Não é um absurdo, porque, né, absurdo é uma coisa que não tem racionalidade e não tem propósito, né, e nós tínhamos tudo, a racionalidade de tudo que fizemos, né. Então, só que isso também desgasta muito, ter que estar sempre brigando contra a maré para poder, tipo, apresentar algo, né? Eu sempre digo que, e a gente tinha, né, um grupo que sempre se dispunha a fazer isso, mas a nossa primeira preocupação era encher o ginásio. A gente queria que as pessoas vissem as nossas apresentações, tá?
E com tantos outros, né? O Lalão Miranda, há pouco tempo, botou uma máquina lá, falando a história da máquina fotográfica, que foi enorme. Botou um disco, não é na altura, mas a proporção da proposta do Gil de Freitas, a União Gaúcha, a altura que colocou aquela santa, e quem é que não lembra da santa da União Gaúcha, sabe? Então, como tantos outros. Por exemplo, lá em 2000, né? Quando a gente foi vice com o Sentinela, o Aldeia foi perfeito aquele ano em dança e em proposta, né? Que entraram com a carreta, com as coisas assim. A gente lembra disso, essas coisas marcam. É importante a gente cuidar da tradicionalidade das danças, concordo muito. A gente já fez muita coisa que não cabe, tá? Todos nós, né? Não, sem exceção. Mas é porque a coisa foi evoluindo. Né? Só que nós não podemos esquecer da arte do festival. Eu acho que esse é o principal propósito, assim. Tá? E quando eu falo em arte, deixar que os grupos tenham a sua arte, porque às vezes a gente quer que a arte que esteja lá seja a minha arte, né? Porque não, mas eu vi isso, isso não é dança, sabe? Né? O primeiro registro que a gente tem da dança são corpos se mexendo sem coreografia definida a um som ritmado, né? Então, e aí né, porque trabalho há muito tempo com isso, eu tenho o poder de definir o que é dança ou não. Né? Eu acho muito preocupante quando as coisas chegam nesse nível. Assim.